É com muita alegria que estamos iniciando mais um estudo em torno das cartas de Paulo. Estamos atualmente estudando a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Texto que leva o título A Nova Vida Debaixo da Graça, segundo o Espírito de Santidade e Adoção. O tema de hoje: o que a vida reserva? O que a vida nos reserva? É o estudo de número 53, que nós gostaríamos de iniciar endereçando nesse dia 27 de setembro do ano de 2017, um abraço carinhoso, fraterno, a todos os componentes da Rede Amigo Espírita, a todos os amigos que acompanham essa transmissão através da Rádio Brasil Espírita de Maceió, bem como os amigos que também se sintonizam com o espaço da Casa de Kardec aqui de Belo Horizonte, na qual estamos vinculados, a FEAC Minas. Aqueles que se interessarem com os estudos anteriores, tanto em vídeo e áudio, poderão acessar a conta da Rede Amigo Espírita no YouTube, com postagens no site, bem como através também do site da Rádio Brasil Espírita de Maceió e o site da FEAC, que é www.feac.org.br. Eu gostaria também de abraçar a nossa amiga Cleusa, que faz parte da equipe, é aquela que é responsável pelo chat. Ela acompanha os nossos amigos que participam interativamente através do chat do YouTube. Basta logar com a conta, abrir uma conta do Google, Gmail, que vocês conseguem acessar o chat. É gratuito. Todo o nosso trabalho da Rede Amigo Espírita é gratuito. E também os amigos que acompanham através da transmissão que é feita pela ferramenta do Facebook, que também integra um chat que a gente, vez por outra, tenta atender, lembrando que a demanda é muito grande, então a gente pede a paciência de vocês. Sem delongas, nós gostaríamos, portanto, de iniciar o nosso trabalho convidando os amigos a abrir a carta de Paulo aos Romanos, especificamente no capítulo 8. E nós vamos iniciar a leitura a partir do versículo 11 e vamos ler até o versículo 17º, que é o objeto do trabalho de hoje. Quem está acompanhando em vídeo, nós vamos subir agora para vocês o texto, para que vocês possam acompanhar a leitura conosco. Vamos lá. A tradução é de João Ferreira de Almeida, Imprensa Bíblica. 11º versículo. Paulo escreveu assim: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
E por fim o 17º. E, se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Vamos ficar por aqui. O texto é um texto muito rico e ele traz para nós um desafio que nós precisamos da inspiração do mundo espiritual para que a gente possa construir junto um pensamento que possa favorecer, que possa ser operacionalizado por cada um de nós no dia a dia. A Escritura não pode ser de particular interpretação. Devemos, então, trazer o Espírito que vivifica e não ficar na letra que mata. Isso a gente aprende com a doutrina espírita, que nos oferece uma chave para interpretar as Escrituras. E é um dever nosso estudá-las, como nos incentiva Allan Kardec em vários momentos da Revista Espírita e em alguns trechos da Codificação Espírita. Então nós vamos perceber, a partir do versículo 11, que existe aqui uma reflexão e que nós podemos pegar algumas palavras-chave para nos ajudar na interpretação. Então vamos lá. No versículo 11, Paulo diz assim: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo Espírito que em vós habita. Então, eu gostaria de chamar a atenção para esse versículo, quando fala do Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos. Que se esse Espírito habita em nós, ele vai nos promover também a vivência. Nós vamos vivificar os corpos mortais. Então eu gostaria de, nesse versículo, a gente prestar atenção para que eu possa construir o pensamento neste princípio. O Espírito que vivifica, que ressuscitou a Jesus, repetindo, e que pode nos auxiliar para que vivifiquemos também. Ou seja, vençamos a morte. Fiquei por aqui. No versículo 12 ele fala assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes no 13, segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então no versículo 13, no 12 e no 13, Paulo está falando para nós que nós somos devedores. Não devedores à carne. A carne que simboliza para nós as nossas, vamos dizer assim, as nossas conquistas até então. O nosso inconsciente. Todas as nossas experiências espirituais aqui, nós vamos traduzi-la como carne. Porque somos ainda muito incipientes no que remonta ao espírito. Temos ainda muitas dificuldades para viver tal qual a nossa consciência nos conclama. Então nós somos devedores não da carne. Nós somos devedores da misericórdia. Nós somos devedores do Espírito, da essência espiritual que está dentro de nós. Vamos dizer assim, procurando se expressar. O que dificulta a essência espiritual se expressar é o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Porque se nós formos devedores da carne, nós vamos morrer. Então aqui atrás ele falou do Espírito que vivificou Cristo, ou Jesus, e que há de vivificar a nós também.
Porque se é para vivificar, significa que existe movimentos de treva, de morte. Então, se não vivermos segundo o Espírito, morreremos. Como que nós morreremos? Vamos conversar daqui a pouco. No versículo 14, Paulo diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, volta aqui a questão do Espírito de Deus. Espírito de Deus como o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, ou o Espírito Divino, a essência espiritual que nós possuímos como filhos de Deus. Porque quando agimos segundo o Espírito, nós nos apresentamos como filhos. Como filhos. E filhos de Deus estão vivos. Porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então aqui já começa a trazer para nós um aspecto da filiação. No versículo 15, ele diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão. O nosso espírito é um espírito de filho. Filho de Deus. E não espírito de escravidão. Que escravidão é essa que ele está se referindo? Continua o texto dizendo: para outra vez estardes em temor. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos: Abba, Pai. Então ele está dizendo que não recebemos o espírito de escravidão para outra vez não estarmos em temor. Se é outra vez estarmos em temor, significa que nós estivemos em temor. Quando estivemos em temor, eu posso aqui rapidamente pensar uma ideia, porque são várias. A fé, quando iniciada. Afirmam os espíritos, André Luiz, por exemplo, que quando nós começamos a nos despertar como individualidades, como seres humanos dotados de razão, o movimento da fé era o movimento da fé através do medo dos fenômenos externos. Até quando o espírito atinge a maturidade, a fé não será mais pautada no medo. A fé, por exemplo, que a doutrina espírita nos auxilia no entendimento, é a fé raciocinada, que não também é fé intelectualizada. Vamos tomar cuidado com isso, porque conhecer verdade, etc., a gente flutua muito na intelectualidade. Fé raciocinada, na visão de Kardec, era a fé raciocinada, mas a fé intuitiva. E é uma intuição genuína, que se pauta no entendimento. Então, voltando. Então, o temor, ele se manifesta quando estamos diante do desconhecido ou de circunstâncias desfavoráveis que, por exemplo, nos mostram, aclaram para nós erros cometidos. Cometeu o erro, naturalmente se descobre no contexto daquela escolha, e isso causa um desconforto, um prejuízo. Então, Paulo nos aborda esse assunto, por exemplo, quando diz: quando eu não sei o que eu faço, é lei. Quando eu não sei, a lei sou eu que faço. Mas depois eu vou ter que responder diante da lei que eu estou escrevendo. Aqui ele está falando sobre o espírito de adoção. Adoção de filhos. Também traz uma ideia. Então nós somos adotados. Adotados de fora para dentro? De forma alguma, porque nós somos criados
como princípios inteligentes por Deus. Princípios inteligentes do universo. Então a mônada celestial, ela foi criada pura. E ela é pura, inclusive, na sua essência. O que é conspurcado é a personalidade. Mas quando operamos em nome do eu acho, eu escrevo a lei e vou responder, conforme acabamos de dizer, segundo essa lei. E quando caímos nessa descoberta que traz medo, desconforto, etc., há um movimento aqui que o Paulo fala sobre o espírito de adoção como filhos. Essa adoção, vou repetir, ela não vem de fora para dentro. Embora o que acontece de fora para dentro é um mecanismo da natureza que promove, que auxilia, que provê com recursos que precisamos. Então dá uma sensação que Deus está nos resgatando de grandes quedas. Mas o grande movimento da misericórdia acontece para que nós nos percebamos novamente dotados de uma pseudo-compreensão, de um conhecimento relativo, para que nós nos movimentemos, para que nós possamos nos projetar para a filiação divina. Então dá uma sensação de que estamos sendo adotados novamente. Adotados como filhos. Porque na realidade estávamos, quando quedados, envolvidos num processo de escravidão. Escravidão. Eu vou continuar porque esse assunto vai nos chamar aqui para outro contexto, embora falando sobre a escravidão. No versículo 16 ele diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Queridos amigos, esse assunto é um assunto tão complexo e o nosso tempo é um tempo curto e o nosso objetivo principal é suscitar, é conclamar, é incentivar aos companheiros que acompanham esse estudo singelo que realizamos, para que vocês promovam, formem grupos de estudos do Evangelho, à luz da doutrina espírita no nosso caso, porque sem a doutrina espírita fica complexo a gente entender textos tão profundos como esse que Paulo nos oferece aqui agora. Eu gostaria de dizer para vocês que o Paulo aborda essa questão da filiação e da escravidão com um profundo conhecimento de causa. Com um profundo conhecimento de causa. Lembrando que ele, o nosso doutor Saulo de Tarso, era um profundo conhecedor das Escrituras. Então, ele conhece a Torá, ele conhece o Pentateuco mosaico, com profundidade, repito. Por que ele toca no assunto de ser herdeiro? Porque os judeus, vamos voltar na história, o judeu tem na sua história, como povo, o judeu, a palavra judeu deriva de Judeia, nome de uma parte do antigo reino de Israel. O povo de Israel acredita ser descendente dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e das matriarcas Sara, ou Sarai, Rebeca, Raquel e Lia, os quais teriam moldado os caracteres da raça pela aliança que fizeram com Deus. Então, observemos. Então, existe
na história judaica, toda uma tradição que envolve a filiação desse povo ao grande pai, que antes chamava Abrão e depois se transformou em Abraão, o pai das nações, o grande pai do povo. Então nós temos que nessa tradição, né, que de Abraão, Isaque e Jacó, e depois de Jacó as 12 tribos de Israel, nós temos toda uma árvore genealógica que fala de uma filiação dentro de um contexto familiar que foi ordenado por Deus. Então, o judeu, por si só, ele é herdeiro de uma tradição extraordinária, dentro de um conceito doutrinário judaico, certo? Então, Abraão, filho de Deus. O assunto mexe também com outro aspecto. Por quê? Os judeus se glorificavam com isso. E nós vamos encontrar uma passagem do Evangelho que é uma das passagens mais emblemáticas, que precisamos de estudar com muita calma. Precisamos de fazer humildinho assim, com muita paciência, que é um discurso que Jesus profere para com os judeus. Nós vamos encontrar esse discurso no capítulo 8 do Evangelho de João. É interessante, porque a sequência o Evangelho de João é dividido em festas. Essa sequência aqui do capítulo 8, ela vem após Jesus conversar com a mulher adúltera. E depois desse encontro com a mulher adúltera, Jesus vai discursar sobre a sua missão com os judeus. O famoso texto no qual ele se coloca como: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu convido vocês a estudar esse texto em casa, com calma. Que ele vai discorrendo sobre a missão dele, que ele não veio dele mesmo, ele veio em nome daquele que o enviou. Ele fala mais à frente que ele não veio julgar, né? Mas o juízo dele é um juízo verdadeiro. Ele fala que ele e o Pai são um, não é? Ou seja, ele é a autoridade a representar o pensamento divino. Ele fala que quando ele faz uma profecia, no versículo 28, quando levantardes o Filho do Homem, que depois nós fomos entender historicamente que levantar o Filho do Homem foi levantá-lo na cruz. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas faço como o Pai me ensinou, para se cumprir as Escrituras e etc, etc, etc. Né? Então, olha que interessante, Então, nós vamos encontrar mais à frente Paulo de Tarso dizendo assim, o famoso versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele fala que ele está junto com o Pai, não é verdade? Então, para quem conhece o texto, vai se rejubilar com essas lembranças. No versículo 34, ele diz assim: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então ele começa a abordar a questão da servidão, o que Paulo está se referindo aqui agora. O espírito de adoção, a escravidão que traz o temor. Então aqui a gente já começa a fazer algumas associações lógicas. E eu vou continuar sem interpretar, apenas suscitando reflexões. Ele diz assim, no versículo 34, no versículo 35, depois de dizer que o que comete pecado é servo do pecado, ele diz assim, ora,
O servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você vai aqui comigo construir o seguinte. Ele está falando que quem comete pecado é servo do pecado. Servo, escravo. Mas ao mesmo tempo ele faz uma parábola. Ele joga um símbolo. O servo, ele não fica na casa para sempre. Ninguém fica servo do pecado para sempre. Ninguém é escravo do erro para sempre. Há um momento em que virá a libertação. Lembram do Paulo falando do Espírito que vivifica? Então, historicamente, ele diz assim, o Filho vem para vos libertar. Historicamente, nós vamos lembrar que Jesus veio para libertar. Jesus, o Espírito Divino, o Espírito puro, o governador espiritual do planeta que encarnou e veio aqui para nos deixar lições. Depois ele envia os representantes, aqueles que foram sacrificados no tempo e no espaço. Nós podemos dar um salto para o século XIX com a ciência, com a filosofia e com a religião já em novas bases, que o Espiritismo, por exemplo, codifica para a gente. É necessário que eu vá para que o Espírito venha em meu nome relembrar o que eu disse e dizer muito mais. Então tem toda uma dinâmica. Mas aqui nós gostaríamos de falar também do Filho, que é o fruto das conquistas de cada um, pelo conhecimento, pela sabedoria, através da vivência, que vai nos auxiliando a libertar, na libertação, do que conspurca, do que aprisiona, do que macera. A ignorância. O que é o mal? A ausência do bem. O mal, ausência do bem. O que é a treva? A ausência da luz. Então eu vou continuar dizendo. No versículo 37, é o ponto culminante aqui da nossa conversa. Ele diz assim, bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. A minha palavra não entra em vós. Vocês são descendência de Abraão, mas querem me matar. Eu falo do que vi, junto de meu Pai. E vós fazeis o que também vistes, junto de vosso Pai. Olha que extraordinário esse versículo. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosses filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Apertem o cinto para o piloto não sumir. Abraão, vou repetir. Abraão não fez isso. Eu estou fazendo. Vós fazeis as obras do vosso pai. E o pai aqui é com letra minúscula. Aí os judeus ficaram incomodadíssimos e falaram, disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Está terminando. Porque não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Aí no versículo 44 fecha, abrindo para nós.
Ele diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu vou ficar por aqui, porque o texto é longo. Cada versículo desse aqui são horas e horas de discussão. Esta fala de Jesus, por certo, foi uma das falas que mais aguçou a ira dos judeus. Porque ele chama os judeus de filhos de homicida. Vós tendes por pai o diabo. Imaginem, nas convenções, ele está falando que Abraão era o diabo. Abraão é o filho de Deus. Ele está se referindo a Deus como diabo? Do que ele está se referindo, afinal de contas? Aí é necessário que a gente entenda como é complexo estudar as Escrituras. Porque as conexões entre o Antigo e o Novo Testamento são perfeitas. Estudar os textos soltos, nós podemos encontrar sempre conteúdo moral libertador. Mas quando o indivíduo procura aprofundar um pouco mais, por certo, o contexto da obra auxilia de uma forma extraordinária para que a gente entenda com mais profundidade. Eu não vou ler, mas eu vou fazer uma referência para que a gente possa pesquisar depois que terminar o estudo. Embora eu sei que tem muita gente que vai assistir vários estudos. É como eu costumo dizer, isso é importante, enfim. Mas é a mesma coisa de você pegar e ler 10 livros ao mesmo tempo. Você vai ficar na superfície dos 10. Vamos lá. O capítulo 4 do livro Gênesis de Moisés é intitulado O Nascimento de Caim e Abel. E eu vou rapidamente citar apenas o trecho que envolve a morte, portanto, que ficou configurada como o primeiro assassinato da história da humanidade. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Eu tenho que tomar conta do meu irmão, entre outras palavras? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar-me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod,
na banda do Oriente do Éden. E aí vem toda uma história, porque Caim vai conhecer a sua mulher e nós vamos atingir o clímax deste Caim, nesse contexto em que Jesus está falando para os judeus, que nós temos, os judeus daquela época, e os judeus que estamos estudando ou procurando compreender as lições da vida, nós temos como pai o diabo. Homicida desde o início. Do que Jesus está se referindo? A uma questão genealógica, a uma história fechada que aconteceu por responsabilidade de um indivíduo? Ou traduzindo para nós, apresentando para nós facetas da nossa personalidade, que trazemos Caim, que trazemos Abel, que trazemos a busca pela verdade como a manifestação da ignomia, dos trâmites que nós empreendemos para matar as oportunidades, para criar problemas onde não tem, para sofisticar e não mudar. Os judeus levaram aquela afirmativa como uma verdadeira aberração, uma blasfêmia. Ele estava, então, desconsiderando todos os judeus, todos aqueles que representaram Deus na história judaica, os reis, os profetas. E aí Jesus vai continuar esse texto, esse discurso, e vai falar, inclusive, para eles, que se eles se comportassem como Abraão, eles não seriam adúlteros, eles não seriam túmulos caiados, eles não iriam vestir uma máscara, sendo que, na realidade, o que é favorecido, o que é cultuado, é o eu quero. O eu quero no seu sentido do eu inferior, do mecanismo que promove a evolução que vem de baixo. Aí a gente começa a trabalhar um pouco essa ideia em que Jesus fala que só depois que levantar o Filho do Homem é que os homens compreenderiam quem ele era. Porque no momento em que nós vemos os testemunhos, no momento em que a gente vai enfrentar os desafios da vida, é que nós vamos realmente valorizar os aspectos filosóficos, os avisos que nos chegam a todo momento em que a providência divina percebe que nós estamos no caminhar para o despertamento, mesmo que seja pelo viés da dor. Então, esse texto é um texto tão maravilhoso que nós não podemos ter a pretensão de dissecá-lo assim de uma forma tão rápida, porque, por certo, nós podemos até confundir muito mais do que conseguir esclarecer, que seja um ponto ou outro, mas nós gostaríamos de trazer essa ideia que Jesus chama para nós a atenção e que casa perfeitamente com o que o Paulo quer nos falar na atualidade. A questão de que precisamos avaliar, precisamos verificar a missão do Cristo como a manifestação do Espírito que está dentro de nós, que tem como destinação a vitória espiritual. Quando Jesus diz assim, que ele vem em nome do Pai, e que ele conhece o Pai, e que ele viu o Pai, e que o juízo dele é um juízo como o do Pai, ele está falando para nós que o que deve promover a nossa evolução não é o que vem de nós mesmos, e sim o que vem do alto. A inspiração, a verdade, a sabedoria, os exemplos do Cristo como referência, os livros, a boa conversa, a convivência que enaltece, as dificuldades que aprimoram,
Tudo isso são manifestações que representam a descida do Senhor na nossa vida. Porque nós julgamos, presunçosamente, que somos competentes. Nós imaginamos que temos o poder, que temos os dons, sendo que tudo que está à nossa volta são concessões. Temos a bagagem espiritual, temos as experiências adquiridas, temos, por certo, a sensibilidade já em fase aguçada, a mediunidade caminhando para uma outra dinâmica nos próximos séculos, no próximo milênio, aonde estaremos nessa conjugação com o mundo espiritual superior cada vez mais intensificada, mais qualificada e, portanto, mais produtiva. Mas ainda somos seres que frequentamos a terra e o céu, para não dizer que nós temos dificuldade em permanecermos em atividade espiritual. Nós temos dificuldade porque oscilamos. Nós não temos fôlego, no dizer de André Luiz, para mais do que 5 minutos de evangelho. Observemos as nossas convivências, os nossos discursos. Nós vamos até uma determinada linha, daqui a pouco perde o fôlego. Como um companheiro me disse hoje, veio discursando até que em um determinado momento ele... eu vou ter que falar uma coisa. Aí depois que ele falou assim, desculpa, eu caí a vibração. Eu não consegui me manter dentro de uma dinâmica nobre, de uma dinâmica superior. Então, isso é importante nós verificarmos. A condição de filhos de nós mesmos e a condição de filiação divina. Eu não sei se agora o trabalho começa a apresentar para nós uma linha mais clara, mais didática. Porque quando Jesus fala que temos como pai o diabo, o que é o diabo? É importante falar. O que é o diabo? O diabo é o opositor. O diabo é espírito com tridente, seres diabólicos, embora irmãos nossos podem permanecer nessa condição, por vontade ou por, vamos dizer assim, por hipnotismos, por escravidão no mundo espiritual. Existe? Existe. No mundo espiritual existem falanges organizadas, embora sempre pseudo-organizadas, porque a organização perfeita é do alto. Nas regiões inferiores existem táticas, existe planejamento para derrubar indivíduo e coletividade. Por isso é que existe obsessão individual e obsessão coletiva. Podemos ter grupos obsedados, podemos ter uma nação obsedada. Peguem o exemplo da Segunda Guerra Mundial, quando milhões de pessoas ficaram fascinadas por um ideal, por um magnetismo que foi fomentado por mentes brilhantes, porém destituídas de moral elevada. Então nós podemos tocar nesse assunto porque as obsessões que campeiam na Terra, elas não estão acontecendo de uma forma aleatória. Aí alguém pode perguntar, mas o mundo espiritual permite? Permite para que nós aprendamos, porque se nós cometemos o adultério, se nós nos prostituímos, isso aconteceu por deliberação de cada um, livre-arbítrio. Mas, por certo, nós teremos que arcar, nós teremos que responder diante do fenômeno da vida. Então o tema diz assim para nós, o que a vida reserva para nós? A vida reserva aquilo que nós semeamos. A vida reserva para nós a filiação divina ou a filiação do diabo? E agora usando uma terminologia que possa nos auxiliar no que remonta ao diabo como a oposição. O diabo contra a contraversão. O diabo como a treva, ou o diabo como a representação da desorganização, da ignorância. Então, isso é importante para a gente poder voltar ao temário que o Paulo propõe para a gente, na sua carta aos Romanos, porque ele está falando que nós recebemos o espírito da escravidão
porque nos foi dado pelo alto? Ou o espírito da escravidão é a manifestação, portanto, da nossa escolha? E isso tudo nos causa temor. Isso tudo nos tempos atuais nos traz tanto desconforto, tanta sobrepressão espiritual, essa sensação de que tudo está acontecendo numa velocidade muito intensa. Por que as nossas antenas elas estão extremamente ampliadas e nós estamos registrando todo tipo de onda? A gente busca, por exemplo, no livro Nos Domínios da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, por exemplo, nós vamos encontrar o André Luiz narrando que do mundo espiritual nós recebemos influências do cosmos, de planetas, nós recebemos influências de planetas inferiores como de planetas superiores, nós recebemos influências do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal. Os animais que convivem conosco podem nos influenciar? Pode. Nós que deveríamos influenciá-los, porque Moisés aprendeu com os egípcios que o homem tem a predestinação de dominar sobre as aves do céu e os peixes, os répteis, o animal do campo, porque é uma mente superior, e uma mente superior não pode ser dominada por uma mente inferior, mas uma mente superior pode se animalizar e pode comer bolotas com os porcos, como aconteceu com o filho pródigo, da parábola contada pelo nosso Senhor Jesus. Tudo isso são mecanismos evolucionais. Isso explica porque os indivíduos se configuram, se apresentam como até com formas animalescas, porque estabelecem relação com estas faixas vibracionais inferiores. A chamada metempsicose dos egípcios, que alguns tratam de uma forma equivocada, como se um homem pudesse reencarnar como um animal, isso é impossível, porque o homem já atingiu um movimento evolutivo que não lhe permite retrogradar. Mas nós podemos nos hipnotizar, podemos nos auto-hipnotizar ou sermos hipnotizados para perdermos a forma humana, nos tornarmos ovoides, nos tornarmos e manifestar no mundo espiritual com essas formas tão estranhas. O pai diabo, o diabo, o que é o diabo? O diabo é a serpente. É a serpente que simboliza as conspurcações do mundo espiritual, que encontraram em Eva, que inspiraram em Eva o comportamento do desvio. Eva, mulher? Não, Eva, raça. Eva, sentimento, como queiram adequar, tudo isso favorece o nosso entendimento evolutivo. E quem foi Caim? Caim é a serpente que reencarnou. Caim é a serpente que reencarnou. Olha que interessante. E no mesmo momento que a serpente encarna como Caim, que é o símbolo, Caim mantém um vínculo espiritual com as serpentes do mundo espiritual e dá ouvido para elas e mata, não é? Matou Abel. Somos nós que matamos as nossas possibilidades quando nos aficionamos, quando criamos clichês mentais e estabelecemos esses vínculos com as hostes inferiores. Por que Jesus fala que vós tendes por pai o diabo? Porque esta história faz parte da nossa trajetória, de erros, acertos. Mas nós temos pais como Abel, que foi assassinado na nossa intimidade. Abel numa dinâmica já em busca de uma elevação, de entendimento, de compreensão. Então nós precisamos de entender quando Jesus disse que é necessário que nós possamos nos vincular como filhos de Deus. E filhos são filhos que ficam na casa para sempre. Qual que é a casa? Qual que é a casa? A não ser a casa mental. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E no versículo 17 ele diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos. Ou seja, para sermos co-herdeiros do Cristo, com ele padeceremos. Porque no padecimento, ou seja, no sacrifício, na renúncia, no trabalho, no serviço, é que nós vamos nos glorificando internamente, não de uma forma mística,
de uma maneira externa, não através de cultos, ritos, mas um soerguimento que vai acontecendo de uma forma sutil, de uma forma que nós vamos nos aprimorando gradativamente, desde que vinculados a esta filiação, essa filiação permanente. Filiação que nos conclama para a humildade perene, para o serviço itinerante, o serviço despretensioso. De nós nada podemos, mas tudo posso naquele que me fortalece, afirma Paulo de Tarso. E Emmanuel, o intérprete de Paulo, o estudioso de Paulo, como ele mesmo afirma, numa mensagem contida no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, Emmanuel diz que Paulo é o agricultor humano, aquele que veio para nos ajudar a compreender essa agricultura, semeadura, preparo de terra, colheita, investimento, ao nível do coração. Então Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na lição 120, que é intitulada Herdeiros, interpreta esse último versículo aqui nosso, o versículo 17, e eu vou ler apenas um trecho quando ele diz assim: Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens, com justiça, o título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco, se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? É necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós. Que a humanidade não menospreze a esperança. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial. Não obstante nossas antigas imperfeições, o imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse morredora da herança divina. Ouvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser, com o Pai, os tutores de nós mesmos. Os tutores de nós mesmos. Queridos amigos, essas lições são lições extraordinárias. Eu gostaria muito de poder trabalhar estes versículos de uma forma mais detalhada, fazendo miudinho, como a gente fala aqui em Minas Gerais. Pegando palavra por palavra, contextualizando, trazendo os princípios básicos da doutrina para cada versículo. Mas nós nos propusemos a trabalhar com blocos das cartas de Paulo. Porque, como nós temos afirmado, a ideia é convidar a todos para que juntos possamos semear a proposta do estudo da doutrina e do Evangelho, formando grupos, nos interagindo com os corações familiares, amigos. Eu faço um desafio amigo a vocês. Não fiquem presos apenas a olhar para o vídeo, a ouvir o som que chega para vocês. Promovam isso. Multipliquemos as células do Evangelho pelo mundo afora, mas olhando nos olhos uns dos outros, promovendo famílias espirituais. Se você é católico, se você é evangélico,
Se você é muçulmano, seja budista, a religião que você tem, os amigos da Umbanda, do Candomblé, o importante é que nós possamos promover a paz através do serviço, do convívio com os corações que o Senhor da vida colocou para que nós aprendamos com eles. E nestas reflexões, eu agradeço a espiritualidade que nos favoreceu para o estudo da noite, e eu termino a minha participação fazendo uma pergunta para você. O que a vida reserva para nós que estamos tentando, de uma forma ainda muito tímida, de uma forma ainda muito acanhada, muito incipiente, mas estamos tentando seguir Jesus? Não com palavras, mas nós estamos querendo mudar a vida, seguindo Jesus. O que a vida reserva para quem quer seguir Jesus? Foi ele quem disse: eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Então a vida reserva muitas coisas boas para todos que neste momento damos as nossas mãos espirituais e formamos essa grande corrente do bem. Compartilhe essa ideia. Divida-a com os seus pares. E ao invés de esperar que os homens resolvam o problema do mundo, entendamos que essa missão é sua. Essa missão é nossa. E nós vamos fazer a renovação social pela vivência do Evangelho, sendo caridosos, benevolentes, indulgentes e amando para perdoar um pouco mais. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a presença de todos que estão no chat. Que nós possamos continuar estudando. Aproveito para convidá-los para o estudo de amanhã, quando transmitimos o estudo do Livro dos Espíritos, direto da casa de Kardec, a FIAC Minas, aqui na cidade do mais Belo Horizonte. Um beijo no coração de todos e me despeço dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. Um beijo no coração de todos. Que assim seja.